Ok. Amados, graça e paz da parte do Pai e do Senhor Jesus Cristo, que nos traz aqui nessa manhã, mais uma vez. Como eu sempre tenho dito, você não veio aqui por acaso ou por hábito, você veio aqui porque o Senhor lhe trouxe. Quer você ache que sim, quer você ache que não. E nós vamos agradecer por essa oportunidade e vamos estudar a palavra de Deus, a qual nós nos deparamos dia a dia para que Ele fale conosco, de verdade. Não é um livro simplesmente um livro acadêmico, nós cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz e fala conosco. Principalmente quando nós estamos diante de livros que nós não nos acostumamos a ler. Ler Levítico, ler Números, é muito difícil, você pula às vezes, por conta das genealogias, dos números, mas nós vamos ver o que Deus quer dizer para nós hoje. Como igreja, nós estamos acompanhando nosso irmão Elias, por exemplo. Alguém tem uma notícia mais fresquinha, que ele tinha passado bem a noite, que ele está, as curvas estão diminuindo? Ah, que bom, Vera. Uhum. Tem dormido bem. Fraquinho, está no soro, né? Antibiótico. Maria Amélia está lá, em São Paulo. Ok. Muito bem. Vamos orar então. Pai, muito obrigado porque o Senhor se revela a nós. Muito obrigado porque nós estamos aqui pelos méritos e merecimentos do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e hoje pode nos dar vida, e através do Seu Espírito Santo nós podemos nos achegar à Tua palavra e dela extrair a Tua vontade para as nossas vidas, aprender com os nossos irmãos, aprender com a ação do Teu Espírito Santo, porque é Ele que te revela. Sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. Queremos nos submeter a ela. Queremos permitir que o Teu Espírito Santo fale conosco. Não queremos analisá-la de forma acadêmica, de forma intelectual, mas queremos que ela faça com que a nossa vida se pareça mais com a vida do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória. Queremos agradecer pelo processo que o Senhor está na sua soberania e controle, fazendo com que a nossa igreja, com relação ao nosso querido pastor Elias, ele está num processo diante de Ti, num processo que paulatinamente o Senhor tem mostrado a sua graça, a sua misericórdia, ele está melhor, ele está dormindo melhor, os índices ainda estão altos, e nós queremos continuar intercedendo por ele. Por favor, Pai, queremos ele de volta, recuperado, pleno no nosso meio, para que ele exerça aqui o seu ministério, aquilo que o Senhor tem dado a ele. Nós cremos nisso. Pedimos que hoje a visita da Maria Amélia lá com ele seja uma visita confortante e que ele possa perceber, como ele já tem percebido, o amor dessa igreja por ele, intercedendo diariamente pela sua vida. Obrigado por essa oportunidade. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. Oi. Tá bom. A Jo mandou uma mensagem que o Espina não está bem, João. Parece que essa noite não passou bem. Ontem ele estava na academia. A semana bem, alegre. Mas, ok. Pai, o Espina não está passando bem. Nós queremos levá-lo à Tua presença. Revele o que ele tem. Que ele possa depender de Ti. Dê tranquilidade a Jo. Que os remédios façam efeito e que ele esteja conosco o mais breve possível. No nome do Senhor Jesus. Amém. Ok. Queridos, então nós estamos caminhando nos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco, Torá para os judeus. Torá não significa, Torá é lei. Não. Contém a lei. Torá significa instrução, ensinamento, de onde vem o verbo. Instrução. E quem escreveu? Moisés, no Monte Sinai, querendo contar para todo o povo que tinha vivido 400 anos lá no Egito, vendo vários deuses, uma nova cultura que existe somente um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus criador de todas as coisas, criador do universo, criador de todas as coisas e, mais do que isso, um Deus que se revela, um Deus que quer ser propício a todos nós. E formou um povo.
As pessoas falam, mas por que Deus escolheu Israel? Principalmente agora, nessa época de Israel, Hamas, Hezbollah. Por que escolheu esse povo? Deus não escolheu nenhum povo. Deus formou um povo para a sua glória. Ele formou um povo para que esse povo o revelasse, para que esse povo o distinguisse de todos os outros deuses. Israel não obedeceu. E nós estamos caminhando com isso. Nós estamos caminhando nessa direção. Muito bem, estudamos, quem veio semana passada, o livro de Levítico. Vimos que não é o livro de Levíticos, é o livro de Levítico. E o livro de Levítico, na Bíblia hebraica, tem o seu nome de Vaikra. Vaikra. E Deus chamou para se revelar. Lembra? Levítico 1º capítulo, versículo 1º. Vamos continuar. Números. Chegando aqui, nós lembramos desse versículo lá no Novo Testamento, que Deus diz para nós claramente o quê? Deus diz para nós que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da palavra de Deus, mantenhamos a nossa esperança, mantenhamos a nossa vida ajustada com Deus. Então, foi escrito no passado? Foi. Moisés escreveu para o seu povo? Sim, escreveu. Agora, o que Deus quer se revelar para nós, como se revelou para o povo de Israel? Através desses 5 livros que estamos estudando. Semana que vem nós vamos começar Deuteronômio, o pastor Mateus vai estar conosco, Deuteronômio em 2 aulas, tá bom? Números nós temos uma aula só. Então caminhem comigo, prestem atenção, porque tem alguns detalhes muito interessantes na revelação do nosso próprio Deus. Muito bem. Lembra que nós fizemos isso? Comentamos sobre a saída do povo. Lembra, estudamos José. 70 pessoas entraram no Egito, na terra de Gósen. 70, foi crescendo, quase 2 milhões de israelitas no Egito. E eles estavam reclamando, eles estavam oprimidos, eles estavam escravizados. E Deus falou, não, chega, levantou Moisés, quero que meu povo saia. Aí nós estudamos Êxodo e vimos a saída do povo. E eles foram andando, margeando. Depois a gente vai ver um mapa aqui. E aí chegaram no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus chamou Moisés, vem aqui, eu quero conversar com você. Eu quero formar um povo politicamente estruturado, socialmente estruturado. E eu quero um povo teocrático. O governo não vai ser democrático, não vai ser monárquico. O governo vai ser teocrático. Deus que manda, Deus que dá as ordens, Deus que faz a referência. Vem aqui, Moisés. E ele subiu sozinho no monte e ficou, e temos os 10 mandamentos. Já estudamos sobre isso, por isso que eu estou somente relembrando a todos nós o que Deus fez naquele monte. Muito bem, e depois quando Moisés desce daquele monte, o seu irmão, como é o nome do irmão de Moisés? Arão, puxa vida, e tinha um bezerro de ouro lá. E Moisés ficou muito bravo, Deus mais irritado, eles se rebelaram contra Deus, vimos isso. E Arão falou, não, olha, saiu esse bezerro. Queridos, às vezes nós não percebemos o quanto nós estamos sendo idólatras, o quanto nós estamos trocando Deus pelas nossas necessidades pessoais, por aquilo que a gente acha que vai nos satisfazer. A satisfação plena está em conhecer o nosso Deus dia a dia e permitir que Ele nos satisfaça em todas as áreas da vida. Aquele povo... Moisés está demorando muito, vamos fazer um bezerro. E fez. Então, essa aliança, esse relacionamento com Deus foi quebrado, eles foram rebeldes. Aí nós estudamos na aula passada o livro de Levítico. O livro de Levítico, quando Deus escreveu lá no Monte Sinai, e Vaikra, Deus chamou Moisés. Aí nós falamos Levítico, significa relativo aos levitas. Mas o próprio livro de Levítico, ele cita 2 vezes Levítico, os levitas. Claro que na relação com o tabernáculo, nós vamos ver agora, os levitas cuidavam dos tabernáculos. Foi muito interessante isso. Cuidavam dos tabernáculos. E Deus falou, vem cá. Aí Deus, no livro de Levítico, nós estudamos, deu muitas ordens, muitos rituais. Olha, eu quero um holocausto assim, eu quero um sacrifício de perdão, um sacrifício de culpa, um sacrifício de agradecimento. Façam isso para mim. Se reúnam uma vez por ano. Lembra Levítico 16 e 17 que nós estudamos sobre o dia da expiação, quando o sumo sacerdote fazia aquele sacrifício por todo o povo, e nós ficamos estudando e percebendo os sacrifícios, o derramamento de sangue, 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 vida, 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 vida pela vida. Morte não tem nada a ver com Deus, por isso que, sim, um cordeiro inocente, sem mácula, mate-o,
põe a mão sobre a cabeça dele, transfira a sua culpa para ele, eu vou aceitar. E tudo isso apontava para o Senhor Jesus Cristo, em Hebreus capítulo 9, nós citamos sobre isso. Muito bem, e agora no Monte Sinai, depois de dar toda essa orientação política, social, teológica, o que era puro, o que era não puro, coma isso, não coma aquilo, não toque no morto, tem mofo na tua casa, acaba com o mofo, mas o mofo é muito grande, destrói a casa. E a gente fica na dúvida, Senhor, mas por que essas ordens estranhas? Por que essas ordens com relação ao que pode comer, ao que não pode comer, se tem mofo ou se não tem mofo, roupa, menstruação, a mulher está menstruada, não vai, depois teve o bebê, fica afastada, lepra, coisas que nós ficamos assim, impressionados. Sempre Deus tem uma razão, Deus não erra. Naquele contexto do deserto, naquele contexto que a higiene era difícil, naquele contexto onde eles estavam acostumados a perceber o que os outros povos faziam. Então, as ordens de Deus, que nos parecem estranhas hoje, sempre tinham uma razão. Nunca fique questionando a palavra de Deus. Não questione a Deus aquilo que você não sabe, pode procurar. Questione a você aquilo que você sabe da palavra de Deus. Por que eu não obedeço e não cumpro aquilo que eu sei? Fico atrás de descobrir, porque, lemos aquele versículo, não cozinho o cordeiro no leite da sua mãe. É um mandamento isso. Cozinhar o cordeirinho no leite da mãe dele, não pode? Estranho. Essa era uma atividade pagã. E outro detalhe que nós vimos, cozinhar a vida, o leite da mamãe, na morte, vida e morte não. Então tinham razões que somente Deus sabe. Ele dá uma sombrinha, um vislumbre para nós, mas todas as ordens de Deus com relação à pureza e à impureza, Deus tinha uma razão para isso. E o povo percebia isso, e quando nós vimos Levítico, deixa eu só passar para vocês. Desculpa, gente, é que nós estamos arrumando as coisas na igreja. O que eu tenho aqui não é o que vocês estão vendo lá. Então eu tenho que mexer aqui, olhar para lá é um pouquinho complicado, mas paciência comigo, as coisas vão dar certo. Números. Povo, sai do monte. Quero levar vocês para a terra prometida. Números. Só lembrando um pouquinho da ênfase de Levítico, lembra disso? Deus santo. Único, santidade, separado, único. Digo o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. A ênfase em Levítico é santidade, eu sou santo, eu sou separado, eu sou único, eu sou diferente, e vocês têm que ser assim. Vocês estão misturados, vocês estão com a cabeça no Egito, vocês estão com a cabeça em outros deuses, vocês estão com a cabeça em vocês, mas eu quero mostrar para vocês que eu sou santo e vocês também têm que ser santos. Aí todas aquelas instruções, quando você lê Levítico, você vai ficando assim, Senhor, é isso? É isso? E o povo tinha que cumprir, e com vários mandamentos, se não cumprir, morre. Se não cumprir, morre. A gente fala, que coisa estranha, que coisa estranha. É assim que a santidade de Deus exige isso de forma muito clara. Aqui, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dentre os povos para serem meus. Deus quer que você e eu sejamos dele, puros, não misturados com as ofertas com que o mundo nos oferece. E Levítico foi escrito para isso. Eu quero que vocês sejam meus, e para serem meus, cumpram o que eu vou dizer para vocês. Aí estudamos Levítico nesse sentido. Muito bem, vamos para Números. Números, esse nome, Números. Números, interessante. A tradução do hebraico para o grego, a Septuaginta, eles traduziram Números, vem do grego, aritmoi. Aritmoi te lembra de uma palavra que você usou bastante? Aritmética? Números. No grego. Porém, a Septuaginta, do hebraico para o grego, mas é a Vulgata Latina, São Jerônimo, Vulgata Latina, que traduziu por numeri, latim,
número. Grego, aritmoi. Números. Por que números? Porque logo no primeiro capítulo tem um censo muito grande. Um censo que Deus falou, gente, eu quero que todos os homens acima de 25 anos se inscrevam. Eu quero saber quantos homens eu tenho de todas as tribos. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E lá no finalzinho também, vamos fazer um censo de novo. Porque a primeira geração, todos tinham... Tá, o som está saindo direitinho? Tá, Cris, tudo bem aí? Som? Ok. Todos tinham morrido. Todos da primeira geração. Quantos homens? A gente vai ver. Interessante isso. Então, na Bíblia hebraica, que geralmente usa os primeiros versículos para dar um nome ao livro, como Bereshit em Gênesis, como Vaikra em Levíticos. E agora, em Números, Bemidbar, que significa no deserto, Bemidbar, no deserto, junto com a palavra parecida com o que nós usamos em Levítico, Vaidaber, que significa Deus chamou. Gente, Deus chamou e no deserto falou. Olha como o título no hebraico ganha vida para o judeu. Deus chamou e no deserto falou. Será que Deus quer falar com você no deserto da sua vida? Aquele deserto, aquele momento árido que você está passando, no relacionamento familiar, no seu trabalho. Deus, eu quero falar com você no deserto. E foi assim que ele formou aquele povo, no deserto. No deserto, árido, inóspito, rebelde, cheio de problemas. Mas, lembra que eu citei? Em Levítico diz que Deus chamou Moisés da tenda. Levítico 1:1. Em Números diz que Deus chamou Moisés na tenda. Interessante, Moisés se aproximou de Deus em Levítico, em Números. Muito bem. Agora, no livro de Levítico, o que é que fica evidente? O que é que fica evidente no livro de Levítico? De Números. No livro de Números, o que é que fica evidente na leitura de todo o livro? A fidelidade de Deus aos pactos estabelecidos com os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. Nós já estudamos sobre isso, queridos. Estudamos a vida de Abraão, estudamos a vida de Isaac, estudamos a vida de Jacó. Eu mesmo estive aqui falando de José. Lembra? Então, fica evidente os pactos que Deus estabeleceu, e mesmo diante da infidelidade persistente dos israelitas, Deus cumpre as suas alianças incondicionais. Outro ponto que você vai perceber claramente no livro de Números, que a soberania de Deus em cumprir com suas promessas incondicionais, em conduzir os israelitas, vai levá-los e vai conduzir os israelitas até a terra prometida. E lendo o livro de Números, você vai perceber que nosso Deus não é um Deus só transcendente, um Deus que está longe, um Deus que criou todas as coisas, deu corda no relógio e ficou assistindo, como igrejas, e cada vez mais igrejas estão crendo assim, da teologia aberta, open theology, que Deus criou todas as coisas, deu corda no relógio e agora fica assistindo todas as coisas acontecerem. Nossa, que tsunami! Puxa, olha, aconteceu isso, como se Deus fosse o... Não. Deus, ele está agindo, Deus é soberano, Deus é transcendente, sim, mas ao mesmo tempo ele é imanente, ele está perto de você, ele está perto de mim, ele está perto das nações, ele está perto dos povos, ele se preocupa com o detalhe da sua vida, Deus não está longe, não está distante. Por isso que essa proximidade de Deus faz com que o povo reclame, perceba e sofra as consequências disso. Isso é uma coisa muito interessante. A presença constante de Deus entre o seu povo com ele. Mas Israel frequentemente desprezava essa realidade. Então, Deus imanente, o Deus todo-poderoso que a gente vai ver, a provisão de Deus sobrenatural no alimento, na comida, na água, Deus deixava eles com sede no deserto, para prová-los. Deus vai te colocar no deserto muitas e muitas vezes, emocionalmente. Vai te colocar no deserto socialmente. Vai te colocar no deserto fisicamente. Para que você o busque. Para que no deserto ele fale com você de forma mais pessoal, como fez com o povo de Israel. Então você percebe no livro de Números que Deus
é imanente, está presente, todo-poderoso, misericordioso. Gente, nós vamos caminhar no livro e você vai perceber um pouco disso. E Deus que demonstra sua ira quando sua santidade é ofendida. Não se esqueça que de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, você vai colher. Ah, mas agora em Jesus Cristo só tem graça e misericórdia. Deus continua gracioso e misericordioso como sempre foi. Deus não mudou. E cuidado com a disciplina do Senhor. Às vezes, para Ele se revelar a você, Ele tem que te disciplinar. Porque a nossa cerviz é muito dura. Deus precisa quebrar, às vezes, a nossa cerviz, para que nos leve à confissão, ao arrependimento, para que Ele revele a sua graça e a sua misericórdia. Vamos ver isso em Números de forma muito interessante e persistente. Livro de Números, vamos caminhar no livro de Números. Vocês percebem, então, que o livro de Números tem um capítulo até o capítulo 36, e ele é dividido em alguns estágios interessantes. Quando você for ler em casa, vai ler os detalhes, você vai perceber isso. Livro de Números, deixa eu adiantar aqui para vocês. Opa, isto. Você vai perceber nos capítulos, do primeiro capítulo ao 10º capítulo, no Monte Sinai, antes deles saírem. Depois, no capítulo 10 até o capítulo 12, eles já começaram a andar. Estavam em viagem, começaram a andar. A nuvem saiu do tabernáculo, vocês vão ver. E depois, de 13 a 19, eles estavam no deserto de Parã. O que aconteceu no deserto? Depois, de 20 a 21, eles saíram em viagem de novo. Depois, de 22 a 36, estavam na planície de Moabe, lá pertinho, na Transjordânia, do lado leste do Rio Jordão, pertinho de entrar na terra prometida, lá nas planícies de Moabe. Porque Deus, em Números, tirou o povo do Monte Sinai, vamos para a terra prometida, quero levar vocês. E aí é a história do livro de Números, você vai se encantar com isso. Lembrando que a nossa aula de escola dominical aqui é um panorama. Nós não estamos estudando o livro de Números no detalhe, nós estamos fazendo um panorama bíblico, como está falando com a Lília. É um panorama, a Vilma lembrou muito bem. Nós estamos usando um drone aqui, passando por cima do livro de Números. Ah, aconteceu isso. Ah, olha, nós não estamos descendo, tá certo? Então fizemos isso com Gênesis, com Êxodo, com Levítico, e estamos fazendo com Números. Muito bem, não vamos entrar no detalhe aqui, deixa eu ver se aqui tem aqui, olha. Eles estão aqui, ó, Monte Sinai, eles saíram do Egito, lembra da terra de Gósen lá? Olha que legalzinho, desceram por aqui. Estudem um pouquinho para entender quais as razões que levaram o povo a vir magiando o Mar Vermelho. Por que que eles não foram por aqui, ó? Por quê? Né? Tem razão, os filisteus, tem algumas razões interessantes. Aqui está no Monte Sinai, Moisés falando com eles, pessoal, vamos embora, vamos para a terra prometida, vamos para cá. E agora nós estamos aqui, ó, deserto de Parã. Eles estão começando a andar. Vamos ver, vamos continuar. Ok, é isso aqui. Muito bem. Olha só. Números de 1 a 4. 1 a 4. Israel é numerado. Pessoal, vamos fazer um censo aqui, por isso o livro Números, por isso o nome Números. Leem depois em casa, todos esses capítulos. Eu quero saber quantos homens de cada tribo acima de 20 anos estão preparados para a guerra. Eu quero saber. Vamos lá, um por um. Números fala assim, um por um. Pessoal, me ajudem aqui, vamos levantar. Não, vem cá. Vamos nomear uns chefes de cada tribo. Lembra das 12 tribos de Israel, lembra disso? Vamos lá, levantem o número. E olha que interessante, nós tivemos nesse primeiro licenciamento, somando todo mundo, 603.550. Está na Bíblia. Números registra esse número. 603.550 homens acima de 20 anos. Faz uma continha. Só cara acima de 20 anos. Tinha alguns mais velhinhos, tinha criança, tinha mulher, não contou os levitas. Tinha quase 2 milhões. 2 milhões no deserto? Se não fosse um Deus todo-poderoso, 2 milhões no deserto, sem água, sem comida. Interessante isso. Então, nesse primeiro trecho no Monte Sinai, a gente percebe isto claramente. Muito bem. Agora... muito bem. Lembra do tabernáculo que nós conversamos? O tabernáculo era o centro. Tabernáculo centro. Os levitas que Deus separou
do lado do tabernáculo, porque eles iam cuidar do tabernáculo, os levitas não tinham terra, por isso que eles recebiam o dízimo, eles recebiam comida. E do lado, depois, um pouquinho distante, todas as outras tribos. O tabernáculo era o centro. O tabernáculo era o lugar que Deus tinha decidido se relacionar com eles. Eu quero estar junto com vocês. E hoje Deus está com você, não num templo. Não chame isso aqui de templo. Isso aqui não é templo. E nem confunda isso. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Nós. Então nós temos Deus muito próximos de nós. Temos o Espírito Santo nos revelando aquilo que Deus quer falar. Como Deus chamou Moisés para mostrar o que ele queria, o Espírito Santo em você, à medida que você estuda a sua palavra, a Bíblia, ele vai revelar a você quem é Deus. Pare de encarar a Bíblia como um livro simplesmente acadêmico, um livro que você lê como você lê uma história de Harry Potter, como você lê qualquer outro livro tradicional, de Machado de Assis, seja o que for. A palavra de Deus é viva e eficaz, é Deus falando com você. Se permita com que o Espírito Santo revele ao Deus da palavra na sua vida. Então, o que é muito interessante é que o tabernáculo era o centro. Eu vou só mostrar uma coisinha para vocês, rapidamente. Olha o tabernáculo. Eles demoraram mais ou menos... Gente, olha que interessante isso. A Bíblia não fala isso diretamente, mas demoraram mais ou menos 9 meses para construir o tabernáculo. Começaram a construir o tabernáculo da parte principal, do Santo dos Santos, do Santíssimo, Santo dos Santos, depois foi indo para frente. E, olha que interessante, a palavra tabernáculo, João, capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, glória do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo usado no grego para habitou tem a mesma origem que a palavra tabernáculo. É quase que poderíamos traduzir assim, para você e para mim, que já estamos entendendo. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Gente, que coisa linda! O Senhor Jesus tabernaculou entre nós. O Senhor Jesus é o tabernáculo. Se você fosse, deveríamos não, se tivéssemos uma aula sobre o tabernáculo, você vai perceber que Jesus é a porta, que Jesus é o caminho, que Jesus é o sacrifício, que Jesus é a água, que Jesus é o sumo sacerdote. Que coisa maravilhosa, nós temos em Jesus Cristo tudo que eles não tinham. E por quê? Porque a revelação de Deus na Bíblia ela é progressiva. Eles não entendiam muito bem. Aquele cordeiro sem mácula que era morto pelos pecados, foi cumprido em Jesus Cristo. Quando você lê Hebreus capítulo 9, você fala, nossa, como agora minha mente se abriu. Eu li Levítico, agora estou lendo Hebreus e estou entendendo. Que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus tabernaculou entre nós. O Senhor Jesus habitou entre nós. E, quando ele foi, ele enviou outro da mesma essência, que é o Espírito Santo, para viver em você e em mim. Olha que coisa maravilhosa. Gente, olha o tabernáculo assim, uma figura, uma ilustração, olha que legal. E Deus deu todas as medidas, medida desse lado, medida daquele, o que fazer, o que não fazer. E olha, só um detalhezinho aqui para vocês, não vou passar esse aqui. As pessoas querem brincar com isso. Olha, olhando de cima, olhando do drone. Essas coisas do lado eram as tribos. Eu vou mostrar no outro slide aqui. Tabernáculo no meio, os levitas ali do lado, tá certo? Aqui, ó, os levitas aqui. Lembram quem eram os levitas? Tem que estudar. Levitas, os filhos, Coate, Gerson, Merari. Então, os coatitas, os gersonitas, os meraritas, 3 aqui, ó. E aqui as tribos, as 12 tribos, ficavam em volta do tabernáculo. Agora, eu não gostei muito, às vezes é uma forçada de barra, né? Cuidado com as forçadas de barra que você vê por aí na internet e tudo mais. Olha, se você passa de avião, eles estão olhando aqui de cima, todo mundo lá embaixo, não parece uma cruz? Eu acho que não, porque a Bíblia diz que as tribos estavam uma do lado da outra. Então, cuidado com esses detalhes, com essas forçadinhas, querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa mais palatável. Gente, olha que interessante. Aqui, deixa eu mostrar rapidamente para vocês. Aqui, então, era... Opa, aqui. Deixa eu pegar o meu outro aqui.
Isso. Isso, aqui, ó. O tabernáculo, aqui o pátio, aqui a porta. Olha só, os meraritas ficavam aqui, no norte. Eles tinham mais ou menos 6.200 homens. Os gersonitas ficavam aqui, no oeste, 7.500 homens. Os coatitas ficavam aqui, no sul, 8.600. Na frente, no leste, Moisés e Arão com as suas tendas aqui, com as suas famílias aqui, e aqui a tribo de Judá, Issacar e Zebulon. Então, olha as tribos todas aqui, e era muito interessante, queridos. Não posso me deter muito nisso, mas eu me detenho, sou meio prolixo, né? Nuvem em cima do tabernáculo. Deus presente lá, sempre. À noite, aquela nuvem, ela parecia fogo, tá? Não vai dizer, tinha fogo em cima, não tinha fogo nenhum. Era a mesma nuvem, só que ela clareava todo o ambiente. Quando Deus queria que eles mudassem de lugar, que eles vão andar, a nuvem, eles seguiam. A tribo de Judá ia na frente. E é muito interessante, muito interessante. Os coatitas, eles cuidavam, coatitas, é só curiosidade, mas se estudar, os coatitas cuidavam dos móveis, dos utensílios do tabernáculo, os utensílios sagrados. Os gersonitas, eles cuidavam das cortinas, das coberturas, tudo com detalhe. Um fiozinho azul, um fiozinho vermelho, tem que ter 1,25 m. A Maria Amélia ia gostar de fazer essas coisas, mexe com tecido. É muito detalhe, e Deus é detalhista. Gente, Deus é detalhista, Deus é planejado. Não faça a obra do Senhor relaxadamente, em todos os sentidos. Capricho, vai lavar o prato, lava bem o prato. A Zelinda não tem reclamado muito das minhas lavagens. De vez em quando, ela sei que lavou esse garfo, está meio sujinho. Falei, desculpa. Então, vamos trabalhar no detalhe. Deus faz isso para a gente. E falei dos meraritas? Não, os meraritas, eles cuidavam das tábuas, dos varais, das colunas, das bases, etc. Os meraritas, quando o tabernáculo ia embora, os levitas que tinham que desmontar o tabernáculo. Então, os meraritas, eles carregavam o tabernáculo. Os coatitas carregavam a mobília. O que mais? Os gersonitas ficavam junto com os meraritas carregando tudo. E Judá estava na frente. E depois vinham os levitas. Gente, era uma coisa muito organizada, uma coisa muito legal. Muito bem, vamos continuar. Em números. Ok, opa. Você vê? Ok, muito bem. Gente, qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Ai, que absurdo. É isso mesmo. Isso está em Números capítulo 3, versículo 10b. Qualquer pessoa que chegar no tabernáculo e não tem autorização, morre. Nossa, que Deus cruel. Gente, Deus queria mostrar a santidade dele em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Nós que relaxamos, nós que achamos que Deus, tudo é graça, Deus é gracioso e tudo é graça mesmo na nossa vida. Mas de Deus não se zomba, não brinque com Deus, não brinque com estar aqui, não brinque com a palavra dele. Chegava no tabernáculo, e como outras coisas que vocês podem ler no livro de Levítico, não está autorizado, morre, ponto. E era isso, de forma muito clássica. E do capítulo 5 ao capítulo 10, a gente vai ver as leis sobre o ritual de pureza e tudo mais. Se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que... Então, você quer saber um pouquinho sobre o voto nazireu? Que um homem ou uma mulher podia fazer, que tinha que deixar o cabelo comprido, não podia comer uva, não podia beber vinho, não podia tocar em morto. Você lembra de um homem que fez um voto de nazireu? Sansão fez, Samuel. Mulher, você não lembra, mas podia, as mulheres podiam fazer. Aí depois, no final, eles tinham que raspar o cabelo, pegar o cabelo, jogar na mesma brasa que estava dos holocaustos. Coisa muito interessante. Então, você quer saber um pouco sobre o nazireu? Você vai estudar Números, no capítulo 3 já. Muito bem. Ontem eu estava num encontro e o irmão chegou para mim: Zé, você sabia que tal pessoa raspou o cabelo? Por quê? Porque fez um voto de nazireu. E eu falei, mas é? É. E era uma mulher conhecida nossa, frequentou a Rieca. Eu falei, mas essa igreja tá. Depois eu conto para vocês ali quem é. Segredo, você vai conhecer. Mas por que raspou a cabeça?
raspar a cabeça só no final do voto e tem que jogar lá. E era para o judeu fazer isso. Então, cuidado com as invenções, cuidado com as balelas aí, pegando o Antigo Testamento e aplicando hoje. Cuidado, mas as igrejas, tem igreja que tem o shofar, antes de começar o louvor. Igreja que tem a bandeira de Israel, bandeira, e aí, eu vou comprar um menorá, vou comprar um castiçal. E vai. Gente, que rápido, hein? Então, vamos lá, eu que sou lento. Eu vou, agora, presta atenção. Vamos viajar. Deus mandou fazer cornetas de prata. O Senhor disse, não mudei para vocês. Olha lá. Vamos viajar. O Senhor disse a Moisés, faça 2 cornetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, Moisés, à entrada da tenda do encontro. Deus dava detalhes. Faz a corneta. Toca uma corneta, se prepara. Toca as 2, faz isso. O som para uma coisa, um som para outra. Gente, que coisa maravilhosa. E aí... a nuvem levantava e eles começaram. Então agora foram para o deserto de Parã. Saíram dali, estavam andando. E Deus conversando com eles. Então nós vamos conversar daqui a pouco, depois do café. Vocês precisam, né? Agora, eu vou recomeçar rapidamente, que tem que andar no deserto. A gente tem que ver Deus conversando com eles. A gente tem que ver como que eles respondiam. E tem bastante coisa. Pode ser? Cafezinho rápido ou não? Tá bom, quase que eu falo para vocês ficarem aqui e não tomam café. Tá bom, vamos tomar um café, beber uma aguinha e a gente já volta aí em 10 minutos. Se você puder tomar rapidamente, voltar e depois conversar um pouquinho, eu sei que é um momento de comunhão, faça isso. Mas a gente vai terminar Números hoje, tá bom? Ok? Vocês conseguem ler daí? Conseguem, né? Muito bem. Números. Olha, no 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou. Lembra que nós comentamos? A nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então, os israelitas partiram do deserto do Sinai, perto do Monte Sinai, e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Então, olha a sequência das coisas. Olha que coisa maravilhosa. Então, eles estão no deserto de Parã. Muito bem. E agora a gente vai entender algumas coisas. Por que eu coloco os versículos aqui? Para a gente ganhar tempo nisso. Estou no deserto de Parã e eu estou no capítulo 11 de Números. Olha lá. Nossa historinha. Então, aqui é aquilo que nós vimos agora há pouco. A nuvem saiu, levando o povo para o deserto de Parã. E no deserto de Parã, o povo reclama. Estamos cansados de maná. O Egito era bem melhor. Começavam andando, conheciam a Deus. Deus se revelava aqui. No deserto de Parã diziam isso. Aconteceu que o povo começou a queixar-se. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Capítulo 11, versículo 1. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Lembra a tenda de Moisés? Ficava na frente do tabernáculo. É bom te relacionar tudo isso. Cada um à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor. Versículo 10. O povo reclama. Tá claro isso aqui? Deixa eu continuar mais um pouquinho. Vamos lá. Olha que interessante. No capítulo 2. Miriam, não Mirã. Miriam e Arão. Quem que era Arão? E quem que era Miriam? Irmã. Arão, o pai de Moisés. 3 filhinhos. Moisés, Arão, Miriam. Eles estavam juntos. Gente, nós estudamos sobre isso. Arão, quem que era Arão? Ele era um levita. Ele era o sumo sacerdote. Deus, pela sua graça e misericórdia, escolheu a Arão, decidiu que Arão seria o sumo sacerdote, aquele mesmo Arão que permitiu que aquele bezerro de ouro nascesse, vamos dizer assim, com aquele povo. Ele era o sumo sacerdote. E ele
era responsável, ele tinha que ter uma santidade ilibada, ele tinha que ter uma santidade ajustada diariamente diante de Deus, seguindo os preceitos do Senhor. E é legal, quando você estiver lendo Levítico e Números, você vai perceber os detalhes da roupa, os detalhes da cabeça de Arão, como ele tinha que fazer, como ele tinha que se lavar, como ele tinha que se apresentar. Só uma curiosidade, aquela história que o sumo sacerdote que vai uma vez por ano, isso é verdade, no Santíssimo, e que se acontecer alguma coisa, ele morre lá, e realmente podia morrer, então que eles vinham com uma cordinha na perna, isso aí não sei onde está. Café? Felipe? Bom dia. Essa história de cordinha no sumo sacerdote é meio lendinha, né, filho? Sumo sacerdote que morre no Santíssimo, aí tem uma cordinha que alguém puxa. Você vê? Nunca aconteceu, tu não sabe. Então. Interessante. Então, queridos, os irmãos, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Não vamos entrar no detalhe, uma cuxita. Será que era a segunda mulher? Será que Dispora já teria morrido a primeira mulher ou não? Era ela? Bom, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Os irmãos foram reclamar com Moisés. Ô Moisés, usaram um argumentozinho, casou com uma mulher etíope, mas será que Deus só fala através de você, Moisés? Não fala através de mim, Arão, seu irmão, e de Miriam? E o Senhor ouviu isso. Oh, queridos, você vai estudar, pode olhar em Números capítulo 12. Mais uma vez, estamos fazendo um sobrevoo. Nós estamos aqui num drone, nós não estamos entrando no detalhe. Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra, manso, humilde. É interessante que alguns acham que esse texto não foi Moisés que escreveu, tá? Ele não escreveu isso dele mesmo. Ok. Guarde só essa informação. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três, quero falar com vocês. Chamou Miriam, Arão e Moisés. Os três foram para lá. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Arão e Miriam, por que vocês não temeram e criticaram o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés: Moisés, por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cura. O Senhor respondeu a Moisés. Leia esse texto todo, vá a fundo. Números capítulo 11, 9 a 14. E Deus permitiu que ela sobrevivesse. Tira ela do arraial, deixa ela 7 dias lá longe. Não vou matar, não. Mas porque elas não temeram, elas enfrentaram Moisés. Gente, olha, Deus santo, exigindo santidade, como nós vimos em Levítico. Santo, eu sou santo, quero que vocês sejam santos. E atitudes como essa, com essa reclamação, o povo reclamando, Deus falou, não. Interessante isso. E o Senhor disse a Moisés, depois desse episódio, eles estavam em viagem, lá no deserto de Parã, e o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Deus já falou, eu dou aos israelitas uma terra. Moisés, pega um pessoal de cada tribo e leva. Essa história nós já conhecemos. Estamos sobrevoando. Se quiser descer, vá lá para Números 13 e observe. Eles foram lá, ficaram 40 dias. Nossa, o número 40 é interessante, depois a gente fala sobre isso. 40 dias olhando. Voltaram. Opa, eu não estou mudando aqui para vocês, né? E espia a terra. Está vendo Moisés aqui no cantinho? Pessoal, subam lá. Eles subiram. Depois de 40 dias, os cananeus nos destruirão. Não, Deus vai nos salvar. Caleb, Josué, gente, todos da primeira geração morreram. Ninguém entrou. Nem Moisés, a gente vai ver por quê. Nem Moisés, nem Arão entraram na terra prometida. Todos morreram, só 2. Josué e Caleb. Só esses 2.
Aí, leia o texto, vocês vão se maravilhar com o texto quando eles estão falando. E esse povo, eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, Números 13 e 31. Já estou no Caleb? Isso, espera aí, volta. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés. Pessoal, fiquem quietos, subamos, tomemos posse da terra. É certo que venceremos, o Senhor disse que nos deu a terra. Caleb e Josué. E Deus observando isso. Porque Deus tinha dito, vão espiar a terra que eu dou para vocês. Deus tinha afirmado. E eles, não. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Choravam. No deserto de Parã, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Não ouviram Josué e Caleb? Reclamaram. Vamos matar. Briga. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Mata Moisés, mata Arão. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando esse povo me tratará com pouco caso, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei. Mas farei de você, Moisés, uma nação maior e mais forte do que eles. Deus queria destruir todo mundo ali. Moisés conversava face a face com Deus. Deus misericordioso respondendo às orações. E Deus conversa face a face com você através do Espírito Santo. Deus te ouve. E Deus responde às suas orações à medida que o Senhor, no controle, na soberania de todas as coisas, sabe o que Ele faz e Ele não erra. E ficou claro, esta geração morrerá vagando no deserto. Somente os seus filhos entrarão na terra. Deus misericordiosamente falou, tá bom, não vou matá-los agora. Mas eles vão ficar vagando no deserto. Somente os filhos, somente a segunda geração que vai entrar na terra. Eles não vão. Que coisa! Eu disse que tinha dado a eles a terra. Kátia, segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Oração de Moisés. Olha Moisés, Senhor, segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo. Como a este povo mesmo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu, eu perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes. Eles viram 10 pragas, eles receberam os 10 mandamentos, e a Bíblia fala que 10 vezes, uma ideia de, puxa, que ingratidão! Eles viram a minha ação, eles viram as pragas, eles atravessaram o Mar Vermelho. Deus está dizendo isso. Eles viram a minha glória, os sinais. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Números 14, 20 a 23. Que coisa maravilhosa é essa? O Senhor sabe todas as coisas. Por exemplo, o Senhor sabe exatamente o que está acontecendo com Elias e o que vai acontecer no futuro. Mas o Senhor quer que você e eu oremos. A oração não é muito para mudar o coração de Deus, é para mudar o nosso coração diante de Deus e que Deus responda às nossas orações, sim, segundo o seu querer. A Bíblia nos indica, Deus falando com Moisés, isso que é legal. O Senhor respondeu, eu o perdoei conforme você pediu, está escrito na Bíblia isso. Deus falou para Moisés, eu o perdoei conforme você pediu.
mostrando a misericórdia de Deus na prática, exercitada, e nós temos que exercitar esse privilégio que temos. Não tem. Essa é uma grande questão na nossa vida, né? Se Moisés não tivesse orado, não sei. Se, é difícil isso, eu não sei. Outra coisa aconteceria. Talvez ele teria matado tudo. A Bíblia seria diferente. Mas o caso é que ele orou e Deus falou que ele respondeu a oração de Moisés. Então, o que Deus nos revelou está aqui no revelado, cabe a você e a mim entendermos isso e fazermos a parte que nos cabe de forma muito clara. Muito bem, durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Cada ano vai corresponder a cada dia. Números 14, 34. Agora, ainda lá, 16 e 17 de Números. Corá, filho de Izar, neto de Coatita, levita, lá do lado do tabernáculo. Lembra que os coatitas faziam? Bisneto de Levi. Reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, Ion, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles, gente, presta atenção, Coate, o levita, pessoalzinho da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes, bem conhecidos na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão, e eles disseram: basta, Moisés! A assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Eles fizeram uma rebeliãozinha. Basta! Será que Deus não fala através da gente? Será que não? Parece que é uma coisa interessante, né? Os líderes, levitas, deram uma reclamada com Moisés. Você foi longe demais, Moisés. Quem é você para nos liderar? Que é um resuminho na nossa historinha. E aí, vocês lembram da história? Os coatitas, os levitas, os líderes. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, Moisés conversou com eles. Leiam a palavra de Deus. Antes de Números 16. Nós estamos sobrevoando. Mas assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Deus Todo-Poderoso. Imagina só a terra abrir uma vala enorme. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo no meio da assembleia. Diante dos seus gritos, imagina o horror, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E depois tem uma história maravilhosa com os incensários, para lembrar disso. Número 16, você pode ler na Bíblia. Mudou lá? Não? Não está mudando? Kátia? Não? No dia seguinte, toda a comunidade de Israel se ajuntou. Gente, presta atenção. Imagina a cena. A terra fendida, todos caíram, fugiram com medo, nós vamos morrer também. Aí no dia seguinte disso, toda a comunidade de Israel se ajuntou contra Moisés e contra Arão, contra os dois, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Gente, como que eles tinham poder para isso? Era o Deus Todo-Poderoso agindo. E eles foram reclamar de novo com Moisés e Arão: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente, disse o Senhor. Arão se pôs entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Foram 14.700 que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Foram reclamar com Moisés, e aí uma praga o Senhor mandou. Lê o texto de Números 16. Aqui eu estou salteando os versículos 41, 44, 48, 49. Leia o texto todo. Arão foi lá,
se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Olha só, mais uma vez, uma atitude de Arão e Moisés, o povo rebelde, rebelando. Eles deviam falar, bem feito, é isso mesmo, bem feito. Não, na liderança, orando por eles e agindo. Interessante isso. E aí vocês vão estudar e vão perceber que a vara de Arão que floresceu estava na arca também. Mas como? O que aconteceu isso? Toda uma história lá em Números 17. Leia em casa. O florescimento da vara de Arão é o símbolo da escolha de Deus pelos descendentes de Arão para o exercício do sacerdócio. Interessante, porque naquela vara que Arão usava, daquela planta, tinha que escrever levitas. Só para Deus confirmar que era aquela descendência, a descendência de Arão. Mas nós já estudamos a história dos seus dois filhos, Nadab e Abiú. Estudamos. Fizeram uma coisa que Deus não pediu. Foram eliminados fulminantemente. Os dois sacerdotes. Depois os outros filhos continuaram. Nem todo levita era sacerdote. Não confunda, tá certo? Os levitas, sim, cuidavam do tabernáculo, cada um na sua função, levavam o tabernáculo, mas a linhagem do sumo sacerdote e dos sacerdotes era a linhagem de Arão. Fica claro isso. Muito bem. Isso. O povo reclama e Moisés... O povo reclama e Moisés, presta atenção, estamos terminando. Estava no deserto, estamos com sede. Deus provando, sede de novo, sede. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Morreu a irmã, lá em Zim. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Olha só que petulância. Hein, João? Que petulância. Quem dera tivéssemos morrido lá. Estamos morrendo de sede aqui. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta falha e aquela rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse, escutem, rebeldes. Moisés ficou irritado, ficou irado, ficou muito bravo. Será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou água e a comunidade, os rebanhos beberam. Moisés estava bravo com o povo. Deus tinha mandado Moisés, fala para a rocha. Ele não falou, ele bateu na rocha. Quis dar uma mãozinha para Deus, quis ser mais bíblico do que a Bíblia, como você e eu às vezes somos. Queremos falar o que a Bíblia não diz, queremos fazer coisas que Deus não diz para fazer. Bateu na rocha. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, no capítulo 20, como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. Meribá significa rebelião. Embora o povo esteja rebelde, a punição recai sobre Moisés. Fala, bateu. Mas que coisa, que Deus é esse? Não fez nada demais. Não, batidinha na rocha, não sei. Mas não foi a ordem de Deus. Queridos, por favor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, a estudarmos a palavra dEle, a nos submetermos àquilo que Deus tem para falar, sem interpretações, sem ilações diferentes, querendo dizer, não, hoje não é assim. Claro, tudo no seu contexto. Esse texto foi escrito para eles lá, Moisés, primeiramente para eles, mas como é que a gente pode transpor o que nós estamos vendo aqui para a nossa vida, para você e para mim? Deus mandou falar, bateu, não entrou na terra. Não vai, nem você nem Arão. Que coisa, pois não. O povo já tinha tido a ordem que... Isso, a partir daqui, exatamente, Moisés, gente, aí começa assim, né? Moisés ia entrar, Arão ia entrar, não sei. A partir daqui, porque Deus disse claramente para ele lá na frente, a gente vai ler em Números, Deus diz claramente que ele não vai entrar por causa disso.
por causa dessa desobediência à santidade. Eu sou santo e vocês precisam ser santos. Aquilo que eu falo, cumpra como eu tenho dito. Pare de ajustar a Bíblia àquilo que você acha. Pare de pegar a palavra de Deus e dar um jeitinho e ler metade. E só ler promessa. E só versículos de exortação, etc. Bom, a gente vai continuar porque o tempo está chegando. Arão, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão será reunido aos seus antepassados. Será reunido, quer dizer, vai morrer. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra, falta um R, a minha ordem, junto às águas de Meribá. Está claro aqui a razão. Vocês não vão entrar porque vocês se rebelaram. Sabe o que Deus chamou a batida na rocha? De rebeldia. Fala com a rocha. Eles bateram? Rebeldes. Vocês não vão entrar. E aí, depois disso, a história em Números 21, a serpente de bronze. Vocês lembram disso? Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente de novo no caminho e falou contra Deus. Olha, gente, que a Bíblia, que Moisés registrou para eles e para você e para mim. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. Nós detestamos essa comida miserável. Inconformidade com aquilo que Deus estava dando. Nós detestamos o maná. Então, o Senhor enviou serpentes venenosas. Por que Deus fez isso? Morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você, Moisés. Ore, pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Estou lendo o versículo 7 de Números 21. 8. O Senhor disse a Moisés: Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo, diz a Bíblia. Assim acontecia. É interessante você ver as duas palavras da serpente viva e a serpente que Moisés falou, o Nasha, o Nafat. É muito interessante observar o detalhe. Estamos sobrevoando, mas se você quiser, aterrissa no livro de Números. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, e para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Pare de olhar para Jesus como um homem normal, como um líder, como alguém que fez boas coisas no mesmo nível que outros aí. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, ele foi levantado naquela cruz para que você, pela fé, olhasse para ele, cresce nele, para que você tenha vida. Mordido pela serpente no deserto, tenha vida. Morto nos seus pecados, como diz Romanos, tenha vida no Senhor Jesus Cristo. João 3,14, vimos isso. Agora, lá na frente, Números 22, eu vou passar rapidamente sobre isso, mas vai estudar. Balaque, eles estão subindo, estão chegando na terra prometida. E o pessoal morrendo. E aí tinha um cara lá, o rei de Moabe, chamado Balaque. Ele manda chamar um gaiato, um adivinho. Interessante isso. Os israelitas partiram a acampar nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Moabe teve pavor dos israelitas. E Balaque, rei de Moabe, enviou um mensageiro para chamar Balaão, um profeta falso, um profeta adivinho, internacionalmente conhecido. Hoje existem algumas tábuas em Acádio, guardadas, que tem algumas profecias de Balaão. Interessante isso. Tem até um museu que tem isso. Não era da Bíblia, não eram as profecias relacionadas à palavra de Deus, eram outras profecias, adivinhações de Balaão. Vem agora lançar uma maldição contra os israelitas, pois é forte demais para mim. Balaque falando, na guerra não vai dar porque eles destruíram, é muita gente e tal. Balaão, amaldiçoa esses israelitas. Cadê o desenho de Balaão aqui na nossa figura? Balaão, amaldiçoe Israel por mim. Aí, aqui, ó.
aqui Israel, a tenda, tabernáculo, amaldiçoa Balaão. Você vai ver isso em Números de 22 a 25, os oráculos. É muito interessante você olhar no detalhe. E você vai perceber que na fala de Balaão, Deus se revela através desse incrédulo. E ali tem uma profecia, fala da estrela, sairá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Aí você se relaciona com Gênesis 49, com Gênesis 12. E Balaão falou, eu não posso amaldiçoar alguém que Deus não amaldiçoou. O Deus os abençoou e não posso mudar isso. Balaque, eu não consigo amaldiçoar esse povo. Eu não posso. Não, eu te dou todo o dinheiro do mundo. Não tem dinheiro, eu não consigo. E Deus se revelando. É muito interessante você ver essa história e ficar bem perceptível. E o povo lá embaixo, aqui, opa, reclamando, opa, já? Ah, aqui. Volta. Eu estou aqui? Isso. Gente, depois disso, você continua lendo. Enquanto Israel estava em Sitim, lá em cima também, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Moabe, para estar perto de entrar, que os convidavam ao sacrifício dos seus deuses. Moralidade sexual, sacrifício dos deuses. Lembra de Salomão? O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal pior. E a ira do Senhor acendeu-se mais uma vez contra Israel, Números 25, de 1 a 3. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Pior. Balaão aconselhou as mulheres, mulher é uma coisa que vai atrapalhar aquele povo. Dito e feito. Números 31, 16. E aí, foram morrendo, os filhos nascendo. Então lá em cima só tinha a segunda geração. A primeira geração acabou. Depois você vai ver detalhes. Aí o preparo, eu não vou entrar em detalhes aqui, falando da segunda geração, mas o preparo da segunda geração, você vai lendo a partir de Números 26, como vai dividir a terra, a herança para as filhas, para as mulheres. É interessante você ler isso. O estabelecimento de Josué como sucessor de Moisés. As ofertas diárias, semanais, mensais e anuais que eles tinham que fazer. As diversas festas. O dia da expiação, nós já falamos em Levítico 16 e 17, que dia maravilhoso, quando a gente relaciona com a pessoa do Senhor Jesus. Regulamentação dos votos, isso era muito interessante. Aqueles votos do Nazireu não era só para homem não, viu? O voto Nazireu podia ser, por isso que eu falei, o Juvenal adivinhou quem é, não pergunta para o Juvenal quem é. Mas tinha regulamentação, a mocinha, a mulher faz um voto, e o marido não sabe, e o marido fala, não faz o voto. Então podia parar o voto, porque o marido mandou. Está lá, Números 30, e vários detalhes. Vingança contra os midianitas, a última vitória de Moisés. Moisés vai morrer, você vai ver isso em Deuteronômio depois. A tribo de Ruben e Gade na Transjordânia, eles ficam do lado de cá do Rio Jordão, fica no leste. Eles não passam o Jordão, vocês vão ver isso claramente. Estão acabando. Aí, depois, no capítulo 33, é isso mesmo? Já mudei? Rumo da peregrinação, é isso? Isso. Repetição da ordem sobre a distribuição da terra. Designação das fronteiras e responsáveis pela divisão. Está na Bíblia, número 34. Leia números para entender. A cidade de refúgio, muito interessante. O Senhor é nosso refúgio, mas veja a cidade de refúgio. Lei sobre a herança. Interessante isso. Aí no final, essa nossa figurinha. Muito bem, um novo censo. Esse segundo censo é o segundo censo da segunda geração. Tinha um pouquinho menos de gente, viu, queridos? De uns 1850. Algumas tribos diminuíram, a tribo de Manassés cresceu muito, a gente não sabe por quê, mas algumas tribos diminuíram, talvez porque tinham morrido lá. Mas tinha menos homens acima de 20 anos para a guerra. Isso era quase um exercício militar, um planejamento militar, uma organização para invadir a terra. Agora, vamos concluir pela palavra de Deus. Vamos ler alguns textos. Hebreus 3. Gente, leiam Hebreus. Agora que ouviram Levítico, agora que viram Números, vá para Hebreus, entenda agora o Senhor Jesus.
o sumo sacerdote, o cordeiro. O Senhor Jesus que nos dá essa possibilidade de um acesso direto a Deus agora. O véu, agora você vai entender que o véu foi rasgado de cima a baixo. Né? Você pode entrar na presença de Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Você não vai morrer. Gente, que coisa maravilhosa relacionar isso, a palavra de Deus, nessa revelação progressiva de Deus. Olha o que diz Hebreus 3. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Gente, isso é para nós. Conclusão pela palavra para você e para mim nesse momento. Não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos. Cuidado, José Luiz. Cuidado, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado, cuidado, põe o seu nome. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3. 1 Coríntios 10. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para você e para mim, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Opa, volta. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para você e para mim, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Na outra tradução, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. José Luiz, presta atenção no que você está falando. Você pensa que sabe? Você pensa, cuidado para que não caia. Para de reclamar, para de murmurar, veja quais são os ídolos da sua vida, como é que está o teu coração diante de Deus, diante da palavra dEle. O Senhor falou comigo essa semana por isso. Você vai ler a Bíblia pensando no estudo que você vai dar? Você vai estudar a Bíblia? Esse estudo é legal. Não, a Bíblia tem que ser lida num relacionamento com Deus, como pai, como filho. Pai, o que o Senhor quer falar comigo? Fala comigo. Às vezes é até bom ter Bíblia, falando com a Lília sobre Bíblia de estudo. Às vezes é bom você ter uma Bíblia sem Bíblia de estudo, só para que Deus fale com você diretamente. Para você não ficar correndo lá no rodapé e ficar vendo uma interpretação muito boa. Você tem várias traduções, várias Bíblias de estudo. Tem a do MacArthur, tem a do Thompson, tem a de Genebra, tem a de Jerusalém. Tem muitas Bíblias de estudo que nos auxiliam a entender essas coisas. Mas Deus quer falar com você e comigo. Vai crá, Levítico, o Senhor chamou. Vai crá. Deixa eu falar com você. No deserto. Você está no deserto da sua vida agora, Deus quer falar com você no deserto. Não está no deserto, está no bem bom, entre aspas, não se esqueça de Deus. A gente tem a tendência de, quando está tudo muito bem, dar uma relaxada. Quando está tudo começando a balançar, Senhor, 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 e Deus graciosamente e misericordiosamente vai te ouvir. Mas Ele fala, deixa eu falar com você. Deus chamou Moisés para revelar-se em Levítico. Deus mostrou. Deus está te chamando, José Luiz, está aqui, ó. O que eu quero de você. Estuda sim o Antigo Testamento, mas para praticar o que Deus quer para você. Acabou a aula. Vamos começar a semana que vem, Deuteronômio, terminando o Pentateuco, a Torá, a instrução. O pastor Mateus vai estar conosco durante 2 domingos falando sobre Deuteronômio. Só uma atualização, a Jo contou para mim, o Espina estava normal ontem, à noite começou a vomitar,
foi para o hospital de madrugada, ficou lá, as enzimas estão muito altas. O médico falou, olha, melhor esperar o cardiologista, leva para a UTI. O Spina está na UTI para controlar esses índices. Talvez o Spina, não sei, a Jo saindo daqui, ela vai para lá, a Jo está aqui, tá? Vocês estão vendo. Talvez ela vá para lá para saber o que acontece. Orem pela Jo. A Jo tem fibromialgia, quando fica estressada, dói tudo, dormiu lá naquela cadeirinha no hospital, não está bem também. Não está bem. Mulheres queridas, conversem com a Jo, orem por ela. O Spina está lá, as enzimas estão altas. Ontem ele estava bem. Mais um irmão para que você ore juntamente com o nosso irmão Elias e outras pessoas que vocês conhecem. O Senhor responde às orações. O Senhor quer ouvir as nossas orações. Vamos ficar em pé para orar e terminar? Pai, em reverência, nós reconhecemos que o Senhor é santo, 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 e que quer de nós essa santidade, uma santidade pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, uma santidade que nos leve a reconhecer a Tua vontade e praticá-la. Agradecemos pelo sangue precioso de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí nós podemos nos aproximar diante de Ti, podemos entrar no Santíssimo, porque o véu foi rasgado pelo Senhor Jesus. Obrigado porque essas coisas aconteceram para que nós tivéssemos ensinamentos claros, para que nós pudéssemos Te temer, sabendo que de Deus não se zomba, que do Senhor não se zomba, que aquilo que semearmos também colheremos, mas queremos, pela ação do Teu Espírito Santo, ter uma vida de devoção, uma vida de obediência, para a Tua glória, para o nosso próprio bem, para o fortalecimento da igreja, diante daquilo que o Senhor tem preparado. Nós agradecemos pelo que o Senhor fez, está fazendo no nosso meio. Mais uma vez lembramos do pastor Elias, lembramos, como já oramos, lembramos do Spina, que está na UTI, trabalhem com ele, no coração dele, dê forças a Jo, queremos orar para que ele esteja em breve também no nosso meio. Queremos orar pelo Café, pela sua família. O Senhor chamou o papai do Felipe Café essa semana. Console aqueles que precisam ser consolados. Dê a essa família a certeza que o Senhor está no controle, soberano como todas as coisas, e eles possam te glorificar diante do que aconteceu. Que tenhamos uma boa tarde de domingo, que voltemos à noite para celebrar o nome do Senhor. No nome de Jesus, amém e amém. Não precisa nem sentar, tchau. Para lembrar, hoje é o último dia para você que é membro para responder aquela pesquisa. Se você acha que devemos mudar o horário, o Jaime está aí, você pode, tem dúvida, como é que responde a pesquisa? O Jaime pode te ajudar. Por favor, membro, responda a pesquisa sobre a mudança de horário do culto. Obrigado, tchau, tchau.